deixou sua glória, foi por amor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu quero pedir você, vá lá no meu canal do YouTube, Pastor Davi Rosa, deixa ali, o seu like, se inscreva, acione o sininho, que você vai estar sempre recebendo aí mensagens diferentes, edificantes para o teu coração. Ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nos colocamos diante da tua presença para pedir perdão por nossas falhas, nossos pecados, pedindo a ti, Deus, que teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, nosso coração, para podermos, Senhor, ó Deus, transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado em nossos corações. Pai amado, quantas vidas que esta hora, Senhor, precisam de ouvir uma palavra, de ouvir, Senhor, algo da tua parte, Pai. Por isso, Deus, usa-me como canal, como instrumento para abençoar essas pessoas, Senhor. Deus, tu sabe que nada tenho, nada posso, nada sou, sem a presença do teu Espírito. Fala conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, se você puder, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o doutor, capítulo de número 10, a partir do verso 30, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Amém. Amados e queridos irmãos, todos vocês que estão sintonizados nesta palavra, o que eu quero trazer para os irmãos nessa oportunidade é a questão sobre uma história que Jesus contou para um certo doutor da lei. Doutor da lei era aqueles que eram buscadores, preservadores das leis de Moisés, os estudiosos da lei, aqueles que eram aplicados em estudar a lei, todos os seus mandamentos, tudo que ela dizia. E os doutores da lei, eles tinham essa busca, pelas leis que Deus entregou a Moisés, e assim eles sempre agiam dentro da lei, mostrando o que era a lei, vivendo com a sua mente na lei. Mas Jesus, ele veio para mostrar um novo tempo. Jesus, ele veio para mostrar a graça, A graça é um favor que nós não merecemos, e Jesus veio revelar esta graça ao homem. Jesus veio mostrar para o homem que a lei, ela tem os seus limites, mas a graça, ela é infinda. Jesus veio mostrar que a lei, ela vai condenar o homem pelos seus erros, pelos seus pecados, por aquilo que ele fez, mas a graça veio dar oportunidade de arrependimento e de salvação a todo aquele que nele crê. E Jesus, agora, tendo uma conversa com este chamado de doutor da lei, ele começa a chamar Jesus de mestre, quando ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu fico analisando, quando você estuda esta parábola, você vai ver que a intenção desse mestre, desse doutor da lei, a intenção desse homem não era para realmente saber, qual eram os passos da vida eterna, o que ele tinha que fazer para alcançar a vida eterna na sua realidade.
ele quis fazer um teste, ele quis fazer uma armadilha para ouvir da boca de Jesus uma outra religião, um outro dogma, um outro ensinamento. Jesus, ele, com toda a sua sabedoria e tendo a revelação do Espírito Santo dentro dessa questão, Jesus agora responde a pergunta deste homem com outra pergunta. Jesus disse: o que está escrito na lei e como leis? Jesus agora quer mostrar para aquele doutor da lei que Jesus não veio abolir a lei, ou ser contra a lei, ou se levantar contra a lei. Ele veio ali para mostrar, ele veio para cumprir a lei. E depois que ele cumpriu a lei, ele não deve mais nada à lei. E ali agora é aquele homem fazendo essa pergunta para Jesus: o que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus agora faz-lhe uma outra pergunta dizendo: o que está escrito na lei e como leis? Porém, esses homens, todo judeu fiel, eles tinham eles tinham um rito, eles tinham um costume de 2 vezes por dia citar realmente este texto, Isso que ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Todo judeu fiel, lá no livro de Deuteronômio 5, verso 6, Levítico 19, 18, ele vai falar sobre isso, Eles tinham que recitar 2 vezes por dia, uma pela manhã e uma no finalzinho da tarde, no início da noite. Todo judeu, 2 vezes por dia, recitava esse texto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus agora, tendo esta palavra, Jesus agora retruca, Jesus agora olha para ele e disse: disseste bem, faz isso e viverás. Olha bem, Jesus ali mostrando, que os mandamentos que tem que ser cumprido, tem que ser na sua totalidade, na sua essência, não apenas uma parte dele, porque os mestres da lei e os fariseus, eles eram muito voltados a aplicar a lei, mas muitos deles não cumpriam a lei. Eles obrigavam o povo a engolir um mosquito, um camelo, mas eles se engasgavam com um mosquito. Isso mostra que eles atavam um fardo pesado sobre o povo que eles mesmos não queriam carregar. Então, quando Jesus agora dá essa demonstração, fazem isso e viverás, Jesus está dizendo a questão do amor ao próximo. Ele levanta essa questão, o doutor da lei levanta a questão, e Jesus agora dá uma rebatida dizendo: faz isso e você viverá. Quer dizer, se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, você vai viver, e você vai ter a chamada que ele fez a pergunta, a vida eterna. Só que agora, aquele doutor da lei, para justificar-se a si mesmo, da questão, ele diz para o Senhor, tentando fazer uma pegadinha com Jesus: quem é o meu próximo? Quem o Senhor diz que é meu próximo? Aí Jesus agora aproveita a deixa e vai contar-lhe uma parábola. Que é uma parábola, irmão? A parábola são histórias pequenas, contos pequenos, usando coisas materiais, coisas simples e comuns dessa terra, para explicar os segredos que há no céu, as coisas celestiais. E muitas das vezes Jesus fala por parábola. Se você vê os evangelhos, ele tem mais de 60 parábolas. Esta parábola só está escrita no livro de Lucas, mas nem outro evangelho. Então Jesus aqui vai mostrar para ele numa linguagem que ele vai ficar meio sem entender, mas a alma dele vai captar a mensagem. A alma dele vai entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus conta para ele uma história. Jesus disse assim: olha, um certo homem saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Porém, no meio do caminho, os assaltantes pegaram ele, roubaram tudo que ele tinha
bateram nele e deixaram ele quase morto, meio morto, que a Bíblia diz. E descendo um sacerdote, olhou, vendo-o, passou de largo. Depois veio um levita, olhou, passou e de largo e foi embora. Até que o samaritano, que vinha pelo mesmo caminho, parou, desceu da sua cavalgadura ou do seu animal, foi até o homem, colocou azeite e vinho nas suas feridas, colocou na sua cavalgadura e levou até uma hospedagem, uma estalagem. Ali deixou aquele homem. No dia seguinte, pagou 2 dinheiros e disse para o dono da hospedagem: eu vou à viagem e quando eu voltar, tiver algum gasto a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Aquele homem ficou meio atônito com essa história, porque a conversa não estava indo por esse lado. A conversa estava indo pelo lado de que ele queria pegar Jesus, nas suas palavras, ele queria condenar Jesus. Ele queria mostrar para os seus superiores que Jesus estava ali pregando um evangelho contra o governo, contra os ritmos, os dogmas, contra a própria lei. Jesus agora quebra ele, irmão. Jesus surpreende ele, trazendo essa história deste homem. E quando eu vejo essa história, eu começo a entender que Jerusalém era um lugar alto, ficava sobre montes, montanha. E Jericó ficava embaixo, bem aproximadamente 1.200 metros abaixo de Jerusalém. Jerusalém, ela era uma cidade segura por causa dos seus muros. Jericó era conhecido como a cidade dos sacerdotes, porque aproximadamente 12.000 sacerdotes e levitas moravam naquela cidade. Então, Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, ou como a cidade das fragrâncias, por causa do perfume que exalava das palmeiras que tinha à beira daquele caminho. Então eu vejo que agora Jesus mostrando para aquele homem que aquele certo homem, obviamente judeu, ele sai de Jerusalém e ele desce para Jericó. Esse caminho entre Jerusalém e Jericó era um caminho muito íngreme. Tinha muitos buracos e cavernas ao longo desse caminho. E muitas pessoas de qualidade ruim, muitas pessoas de má índole, assaltantes, pessoas à margem da sociedade, se escondiam à beira daquele caminho. Então era muito comum ver um assalto, era muito comum ver uma morte, tanto que alguns historiadores chamam esse caminho de Jerusalém a Jericó como caminho sangrento, para outros caminho de morte. E eu vejo que naqueles momentos ali, todos que passavam por ali corria perigo, todos passavam, iam e voltavam rápido. Os sacerdotes, os levitas, sacerdote responsável pela adoração a Deus, por interceder a Deus, os levitas que eram seus assessores, seus ajudantes, também subiam e desciam, chegavam no templo, faziam suas obrigações e retornavam para os seus lares. Muitos deles não paravam no caminho, com medo exatamente disso, de ser assaltado, com medo de ser roubado ou até mortos. Por isso que era muito comum ver o trânsito de pessoas ali, mas com pessoas com muito medo. E eu vejo, queridos, que esse homem aqui, ele agora pegam ele, batem nele, roubam tudo que ele tem e deixam ele lá meio morto, deixa ele lá praticamente desmaiado, obviamente com o mínimo de roupa, todo ensanguentado, apanhou tanto que está jogado ali. E diz a Bíblia que de repente veio o sacerdote. O sacerdote, quando veio pelo caminho, quando viu aquele homem ali caído, cheio de sangue, praticamente nu, e ele olhou e observou que aquele homem estava ali praticamente morto, e ele desceu e foi embora. A Bíblia diz que ele só passou, olhou e passou de largo, quer dizer, passou de longe e foi embora. Depois a Bíblia diz que atrás dele veio um levita, e o levita da mesma maneira. Quando ele viu aquele homem, ele percebeu que o homem estava num estado crítico, praticamente morto, quem sabe pensando até que estava morto, passou e foi embora. E agora a Bíblia diz que vem um samaritano que, segundo os estudos, segundo os apanhados da Bíblia Sagrada, irmãos, não havia concórdia, não havia comunhão de maneira nenhuma.
Vocês sabiam que dentro das sinagogas eles oravam a Deus para que não desse a vida eterna para os samaritanos? Eles oravam a Deus para que amaldiçoasse os samaritanos. Disseram que era um povo mestiço porque se casaram com mulheres de outras nações, e uma série de acusações que faziam ao outro. Então eram inimigos mortais. Tanto que quando Jesus ele vem com seus discípulos, quando ele para ali naquele poço, chamado Poço de Jacó, a Bíblia diz que os discípulos vão comprar pão, mas Jesus fica. E uma samaritana, ela para e fala com Jesus. E ela ficou estarrecida como um judeu podia falar com ela, mas ela não sabia que quem estava ali era a própria vida, era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, o Nazareno. Então havia uma certa rivalidade. Os judeus não podiam passar no meio de Samaria porque poderia correr o risco de serem mortos. Mas agora, ao olhar as páginas da Bíblia Sagrada, a história que Jesus conta para esse doutor da lei, para esse que deveria ser o guardião da lei, para esse que deveria ser o defensor da lei, a Bíblia diz que Jesus dá-lhe uma aula dizendo: olha, quem desses três, né? O que você vê disso aí? Quando um homem que não é da mesma linhagem, um homem que não é da mesma religião, não tem a mesma convicção, são inimigos. Como você vê esse homem chegando e dobrando o joelho perto dele, atendendo ele, socorrendo ele? Como é que você vê? Ele disse: olha, ele usou de misericórdia. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Qual dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele diz: infelizmente foi o samaritano. Ele concordou com o que aconteceu. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Usa de misericórdia com seu semelhante. Amados, quando olhamos esta parábola, quando vemos esta parábola, Jesus nos ensina grandes lições. Jesus nos ensina que o nosso momento, ele não define a nossa história. Jesus mostra que a nossa situação, ela não pode definir a nossa história. O momento que esse homem estava passando, quem sabe foi um erro que ele comete em sair de Jerusalém, lugar fortificado, lugar onde é conhecido como Sião, lugar onde é conhecido como a cidade de Davi, a cidade do grande rei, aonde a Bíblia diz que é uma cidade aonde tem o coração de Deus, o templo de Deus estava ali. Ele abriu mão de tudo isso e vai para Jericó, e no meio do caminho ele é pego, assaltado, roubado e quase perdeu a sua vida. Amados, o que eu vejo que Jesus está nos ensinando é que muitas das vezes estamos deixando, o lugar seguro para procurar aventuras. Estamos deixando a casa de Deus, abandonando os preceitos de Deus para ir atrás do que manda nosso coração. Eu senti no meu coração de ir, pastor, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então tenha cuidado nas tuas escolhas. Este homem decidiu sair de Jerusalém para Jericó, porém agora o que eu vejo é que esses assaltantes pegaram ele. Na nossa caminhada, queridos, você pode ter certeza que haverá muitos assaltantes pelo caminho. Tentarão roubar a tua fé, roubar a tua alegria, roubar a tua esperança. E a intenção maior do diabo é levar a tua alma para o inferno. Mas sempre na nossa caminhada poderá ter o sacerdote que vai nos virar as costas, pode haver o levita que vai não dar importância para o que estamos passando, mas na nossa caminhada, mesmo quando errarmos, mesmo quando cairmos, mesmo quando a nossa fé vacilar, mesmo quando nós tomarmos alguma atitude que não seja atitude que agrade a Deus, haverá um samaritano pronto
para lhe colocar o vinho que esteriliza a tua ferida, o azeite que vai cicatrizar a tua ferida, que ele vai cuidar de você. Amado irmão, amada irmã, você que está me ouvindo neste momento, não saia da onde Deus te colocou. Se Deus te colocou na presença dele, lute para você não sair, ainda que os encantos do mundo sejam grandes, ainda que o chamado do mundo seja atraente e atrativo, não saia da presença do Senhor. Olha o que aconteceu com este homem. E agora, vendo o que a palavra de Deus nos afirma, nós vamos ver agora que este samaritano, que não tinha ligação nenhuma, que não tinha interação nenhuma com o judeu, ele fez o que o sacerdote e o levita deveriam fazer. Observa que o sacerdote e o levita também, como seres humanos, quem sabe ficaram com medo, quem sabe pensaram que aquilo ali fosse uma armadilha, pensaram, poxa, tem um cara caído ali, ensanguentado, quem sabe eu vou lá ajudar, vem bandido e me assalta. Quem sabe ele pensou nisso? Quem sabe eles estavam tão atarefados nos seus serviços do templo que não teve tempo para cuidar desse homem. Ou quem sabe, irmão, foi covardia e medo mesmo. Eu deixo em aberto, eu não posso fazer um julgamento preciso, mas eu posso levantar hipótese sim do que aconteceu. Porém, o que eu vejo agora é que este sacerdote e o levita, que deveria estender a mão àquele homem que estava caído, não fizeram. Um samaritano, uma pessoa estrangeira, uma pessoa sem comunicação, um inimigo mortal, foi que ajudou. O que Jesus quis mostrar nessa parábola, Jesus quis mostrar para aquele doutor da lei, é que o próximo dele não era apenas o irmão de igreja, não era apenas o que obedecia à lei, não era apenas aquele nascido em Israel, não era apenas aquele que estava debaixo da bênção. Jesus quis mostrar que o próximo dele é qualquer pessoa que existe sobre a terra. Olha bem que um samaritano, ele não fez o julgamento precipitado como fez o sacerdote e o levita. Quem sabe o sacerdote e o levita ousaram da sua prerrogativa de que eu, como homem santo, separado, não posso tocar em nada morto. Quem sabe eles fizeram um julgamento precipitado, achando que aquele homem estava morto, mas não foi atendê-lo. Mas sabe o que o samaritano fez, irmão? O segredo aqui está: o samaritano aproximou-se dele. A Bíblia diz aqui no verso de número 34: e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele. Sabe, querido, de longe você vê o problema do seu irmão, de longe você enxerga os defeitos, de longe você enxerga miragem, visagem, de longe você pode julgar que é uma coisa, mas na realidade não é. Aqui em Minas Gerais tem um ditado que diz que de longe todo gato é pardo, né? Porque você não tem uma definição, você não sabe o que é na realidade. Infelizmente estamos vivendo dias assim, pessoas fazendo julgamentos precipitados, pessoas acusando, apontando o dedo, pessoas mostrando algo que na realidade não está acontecendo. Você fazendo uma análise do teu irmão por causa do semblante dele caído, você fazendo uma análise do que teu irmão está passando porque ele perdeu algo ou morreu alguém da família, você está fazendo um juízo sobre a vida dele sem saber o que está acontecendo. Quantas das vezes você viu seu irmão chorar, mas não sabe qual o motivo do choro, ou até sorrir e não sabe o motivo do sorriso? Quantas pessoas já saíram da igreja, às vezes iradas, com raiva, porque olhou para uma irmã estava sorrindo e disse: ah lá, está rindo de mim. Irmão, às vezes a irmã não estava nem lembrando de você, estava rindo de uma outra coisa. Julgamento precipitado. Lembra de Eli,
Eli, quando estava lá bem de manhã, que Ana entrou pelo corredor do templo e foi orar, Ana não tinha palavras, Ana só gemia, Ana só chorava, Ana não tinha nem palavras para falar. Sabe o que o sacerdote Eli fez? Disse para ela: mulher, afasta de ti o teu vinho. E ela disse: olha, meu senhor, não tenha a tua serva como embriagada, como filha de Belial. Ele estava dizendo: quer saber da minha situação? Se aproxime de mim. Quer saber do que eu estou passando? Vai na minha casa, senta comigo, conversa comigo. Não fica me julgando pelo momento que eu estou atravessando, porque eu acabei de dizer como tema dessa mensagem: o teu momento não define o teu futuro. Quantas das vezes nós estamos exatamente como este homem, caído à margem do caminho? Quantas das vezes nós tropeçamos em alguma coisa, às vezes falhamos, erramos, às vezes até de uma maneira grave contra Deus, estamos à margem do caminho, à beira do caminho. E onde estão os nossos amigos para nos estender as mãos? Aonde estão nossos irmãos para orar por nós? Aonde estão aqueles para dizer: meu ombro está aqui, meu irmão? Aonde estão aqueles para cumprir o que a Bíblia diz no livro de Romanos: chorai com os que choram? Aonde estão aqueles para te ajudar a carregar a carga um dos outros? Aonde estão esses? Infelizmente, as críticas, os apontados dedos, irmão, tem muitas pessoas que, para te empurrar no ribanceiro, irmão, olha, tem assim, ó, mas para te estender a mão, te levantar, colocar azeite na tua ferida, óleo, vinho na tua ferida, são poucos, irmãos. Aqui o que me choca é que o que aconteceu com o sacerdote, o levita, não foram membros da igreja comum, não foram o faxineiro da igreja, não foi o irmãozinho novo convertido, foram praticamente os líderes, os responsáveis por ensinar o povo o caminho de Deus, por ensinar a lei de Deus ao povo, por aqueles que tinham a prerrogativa, que tinha a missão de levar o povo a adorar o Senhor. Eles fizeram esse julgamento precipitado. Eles não quiseram nem saber do que estava acontecendo, só dizia: eu sou santo demais, não posso tocar em nada que é morto, e foram embora. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui é que esse samaritano, ele não quis saber se o cara era judeu, ele não quis saber se o cara estava morto, ele não quis saber se ele estava sem nada. Ele se aproximou, irmão, ele se aproximou. E a aproximação deste homem, chamado de samaritano, deu-lhe a oportunidade de ver o verdadeiro problema, de ver a verdadeira situação, de ver o que esse homem estava passando na realidade. E eu vejo aqui que esse homem dá uma lição para nós: parar com esses julgamentos, irmãos, que tudo é pecado, tudo é erro. Para em nome de Jesus. Nós não somos juízes, nós temos um juiz que é Deus, é Ele que se vinga por nós, Ele que se ira por nós, Ele que vai se levantar por nós. Então, em nome de Jesus, para com esses julgamentos, irmão. Para de ficar buscando erro nas pessoas, para de ficar buscando erro nas coisas. Começa a olhar pelo lado positivo, começa a olhar pelo lado de Deus, de Jesus, o lado de Jesus que é comparado com esse bom samaritano. A Bíblia diz que é a parábola do bom samaritano, e ele conta uma parábola falando dele mesmo. Ele mostra aqui que para ele não quer saber de religião, de nacionalidade, de que o cara está bem ou está mal, se já morreu ou está vivo. Ele quer ajudar, ele quer estender a mão, ele quer fazer alguma coisa. Essa é a missão de Jesus, irmão. Jesus não veio a esta terra para poder pisar em você, para poder apontar teu erro. Jesus veio aqui nessa terra te dar oportunidade para você consertar teu erro. Jesus veio aqui na terra abrir um caminho que estava fechado pelo véu, um caminho que nós não tínhamos acesso. Lá dentro do Santo dos Santos, homem não podia entrar. Sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá para expiar o pecado do povo, entrava até com uma corda amarrada na cintura, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, ele era morto lá dentro e ninguém poderia entrar para tirá-lo. Eles puxavam ele
pela corda. Sabe, irmão, esse véu caiu, essa barreira caiu, quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, rompeu, irmão, a barreira que Isaías diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Essa barreira caiu por terra, porque o sangue de Jesus, como diz Hebreus, ele nos abriu um novo e vivo caminho pela sua carne. A morte de Jesus nos possibilitou ter acesso direto a Deus. Hoje eu não preciso mais ir a Maria, Maria vai a João, João vai a Pedro e Pedro vai a Deus. Eu vou a Rita vai a fulano. Não, querido. Hoje eu tenho acesso direto, tanto que Jesus me ensinou no livro de Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás no céu. Ele está dizendo, vai direto a Deus, pode falar direto com Deus. Não precisamos mais de um mediador da terra. O nosso mediador se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que tem o poder de levar os nossos pedidos diante do Pai. João, na sua epístola, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe o que nós temos agora, irmão? Nós temos hoje a oportunidade de nos livrar da lei e vivermos a graça de Cristo Jesus. A lei condena, mas a graça te aponta para a salvação. Eu observo aqui agora que esse samaritano, ele não viu o problema e foi embora. Ele viu o problema, ele baixou-se e foi ajudar. Sabe, queridos, nesta oportunidade estamos aqui te apresentando, irmãos, te apresentando uma palavra viva do coração de Deus. Quantos estão na situação deste homem? Quantos hoje estão me vendo pela tela do teu celular, da tua televisão, do teu computador? Quantos estão vivendo essa situação? Quantos aqui, por causa do seu erro, têm visto os seus sacerdotes virarem as costas para você, os levitas passarem de longe por causa de você? Mas eu venho aqui te dizer uma coisa: o bom samaritano, ele hoje vai visitar a tua casa. O bom samaritano, ele vai visitar o teu coração hoje. O bom samaritano, ele vai colocar azeite, oh glória, azeite nas tuas feridas, as feridas que o mundo deixou, as marcas que o mundo fez em teu corpo, na tua mente, no teu coração, as mazelas que o mundo deixou incrustado em ti. Ele vai colocar azeite, ele vai colocar vinho e ele vai te colocar em pé, vai te colocar na sua cavalgadura e vai te levar para um lugar de tratamento, em nome de Jesus, meus amados. Eu sei que os dias estão vivendo de ponta cabeça. A falta de amor está acabando, está sendo visível e notória. A falta de amor tem sido tão grande que nós temos visto pessoas reclamando de coisas tão pequenas que acontecem. Nós temos visto os homens humilhando o próprio homem, virando as costas para o próprio homem. Quando você abre o Facebook, algumas notícias, o que mais você vê são pessoas que a fase que estamos atravessando, ao invés de abrir mão dos seus salários altíssimos para poder ajudar os hospitais, não, irmão, estão brigando porque querem mais. Estão brigando porque querem tirar aquilo que eles têm. Isso é falta de amor, irmão. A falta de amor está aí, e Jesus está mostrando aqui para esse doutor da lei que não é a questão de ser judeu ou ser gentio ou de qualquer outra nação. Jesus está mostrando que o amor de Deus, ele é único para todos. Tanto que João, ele deixa tão claro. João, ele não tem uma palavra para definir o que é o amor de Deus, quando ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eita glória! João está aqui dizendo que ele não sabe nem definir com palavras o tamanho do amor desse Deus,
que amou o bonzinho, mas amou o bandido. Amou a mãe de filhos, mas também amou a prostituta. Amou o que mora numa mansão, mas também amou aqueles que estão na rua catando lixo das lixeiras para se alimentar. O amor de Deus, ele abrange este mundo inteiro. A Bíblia diz que não podemos saber a altura, a largura e a profundidade deste amor. Sabe o que João fala? Capítulo 5 da Epístola: aquele que não ama não conhece a Deus. Jesus está falando aqui para este mestre da lei, esse doutor da lei, que o amor é isso, é exercer misericórdia, é estender a mão para quem está caído. E o título desta mensagem é: o teu momento não define a tua história. Amados, deixa eu te dizer uma coisa: não permita que ninguém venha definir o que você está passando hoje. Não permita, em nome de Jesus. Não permita as pessoas olharem para você por causa da circunstância ruim que você está nela hoje, dizer: não tem mais jeito, para você acabou. Olha, pode desistir, em nome de Jesus. O teu futuro está na mão de Deus. Quem vai definir o teu futuro é o Senhor. Quem conhece o amanhã é o Senhor. Nós estamos lutando hoje. Hoje é o nosso dia, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. Não deixa ninguém, irmão, não deixa ninguém definir o teu futuro. Não é por causa da situação ruim que esse homem passou, pelo erro que ele cometeu de sair de Jerusalém para Jericó, passar por aquele caminho perigoso, caminho sangrento, com assaltantes. Não é esse momento, irmão, que vai definir a história desse homem. Um erro que ele cometeu, amém, mas o samaritano estava ali para dizer: a tua história não termina aqui, a tua história não vai acabar aqui. E eu vou dizer uma coisa com todas as letras, sem medo de errar, sem medo de errar: se aquele samaritano não chega, obviamente, provavelmente, aquele homem morreria. Se o bom samaritano não se aproximasse dele, provavelmente aquele homem morreria em poucos minutos, por causa debaixo de um sol muito forte, jogado à beira da estrada, praticamente nu, sangrando, perdeu muito sangue. Obviamente aquele homem não ia sobreviver mais algumas horas. Então entenda, queridos, em nome de Jesus, que há momentos na nossa vida, se não for Jesus, a gente não consegue sobreviver. Se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente não vence. Se não for o amor de Deus, irmãos, a Bíblia diz: se não for ao Senhor, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Sabe, queridos, quantos momentos de lutas passamos, de aflição, quantos momentos de dificuldade, quantos momentos que estamos jogados à beira do caminho e vendo os nossos irmãos passando de longe, vendo os responsáveis espirituais passando de longe, abandonando nossas vidas, nossa família, às vezes passando de longe. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O teu futuro, querido, ele não vai ser definido por causa desse momento que você está atravessando. O que estamos atravessando é só um momento. Essa luta que nós estamos passando, isso vai ser benéfico para nós. Observa que Deus nos permitiu afastar da igreja para nos aproximar mais dele. Deus permitiu que muitos se afastassem do trabalho para se aproximar mais da família. Deus permitiu que esses problemas se instalassem. Muitos às vezes perderam até seus empregos para começar a confiar, a depender de Deus. Será que muitos não estão entendendo isso? Será que nós vamos só olhar para esse momento que estamos atravessando só pelo lado negativo? Só pela quantidade de mortos? Só pelas dificuldades de emprego? Só pelos problemas na alimentação? Será que nós só vamos ter visão para isso? Ou será que a nossa visão é a visão de ver o bom samaritano chegando para nos ajudar? O samaritano dizendo: ei, esse momento teu vai passar, essa luta sua vai passar, eu vou cuidar de você, eu vou te colocar no meu animal, vou te levar para um lugar e vou tratar de você.
Querido, em nome de Jesus, veja Deus cuidando da tua vida. Eu confesso aos irmãos de coração, não era essa palavra que eu tinha para pregar hoje. Não era essa palavra. Eu ia falar uma outra pregação, mas Deus me levou desde manhã com isso martelando, desde madrugada, martelando na minha cabeça. 2h20 da manhã eu estava orando, falando com Deus, e Deus botou essa mensagem no meu coração. E nós vamos terminar essa mensagem dizendo para você que o teu momento, ele não vai definir a tua história. Na nossa vida tem muitos momentos. Momentos bons, momentos ruins, momentos de abundância, também tem momento de escassez. Na nossa vida vai ter momento de risos, mas vai ter momento de lágrimas. Salomão, Salomão ele deixa isso claro. Salomão diz que tem tempo, tem período, tem momento para tudo. Tem um momento de chorar, vai chegar o momento de rir. Tem um momento de abraçar, mas vai chegar o momento de afastar, de se abraçar. São momentos, são períodos. O seu momento não vai definir a tua história em nome de Jesus. O problema que você está passando hoje, eu profetizo como homem de Deus em nome de Jesus. Deus vai mudar essa situação. Deus vai entrar com providência na tua causa. Pastor, é difícil para mim e para você. Mas a minha Bíblia diz, Isaías 43, diz assim: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Ei, você serve o Deus do impossível. Caiu, se machucou, errou. O bom samaritano está aí. Aceita a ajuda dele. Aceita o azeite que representa o Espírito Santo. Aceite o vinho que representa a alegria. E começa a caminhar novamente. Voltar para Jerusalém, lugar aonde você não deveria ter saído. Você estava andando pela obediência, desobedeceu, sofreu. Você estava indo pelo caminho da honestidade, errou, foi desonesto, quis passar a perna, fez cambalacho, está sofrendo. Quis andar pelo caminho da fidelidade, foi infiel, vai sofrer. Todas as nossas escolhas trazem consequências. Mas saiba, muitos vão te virar as costas, muitos vão te abandonar, muitos vão te deixar míngua para morrer. Mas o bom samaritano, ele vai te levantar, ele vai mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus uma bênção especial sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero interceder a Deus pela tua família, interceder a Deus pela tua história. E eu tenho certeza que Deus ele vai mudar esse quadro. Aquele homem estava seguro, saiu para uma viagem, quase morreu. Mas o samaritano estava ali para lhe ajudar. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus ele vai mudar isso. Vai mudar essa história. O teu momento não vai definir a tua história. O que vai definir a tua história é a graça de Deus. É a perseverança, a oração, o jejum, a intimidade. Tudo isso vai definir aquela história que você tem linda com Deus lá na frente, em nome de Jesus. Oremos, ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que teu Espírito Santo venha, Senhor, nesta oportunidade. Ó Deus, tratar de vidas, Pai, que esta hora estão jogadas à beira do caminho. Quem sabe foram pegas, apanharam, roubaram tudo, a alegria, a paz, a esperança, o amor, ó Deus, os sonhos. Quem sabe estão praticamente mortos e estão experimentando hoje o desprezo. Estão vendo o sacerdote passar de longe, o levita passar de longe.
estão vendo sua família virar as costas, estão vendo todos virarem as costas pelo erro que cometeu, mas eu profetizo que o bom samaritano, o Jesus de Nazaré, o filho mais velho da irmã Maria, o carpinteiro de Nazaré, o homem das mãos furadas, ele está chegando com bênção para mudar isso, para dar esperança, para tirar esse ponto final e botar uma vírgula e mostrar para essa pessoa que está me ouvindo que o Senhor ainda tem sonhos e projetos para cada homem, projetos para que todos cheguem ao conhecimento seu, a uma vida, Senhor, de intimidade contigo. Eu abençoo, Pai, a cada lar, a cada família, a cada um que está me ouvindo, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, Senhor, não permita que este momento difícil venha definir a nossa história, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, fica com essa palavra, guarda essa palavra, vai lá no meu YouTube, canal do YouTube, Pastor PR Davi, com demudo no final, Rosa com Z, se inscreva, acione o sininho, deixa um like, porque fazendo isso você vai nos ajudar a propagar a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça com todas as bênçãos espirituais, e que no momento de feridas que você tiver, não falte o azeite e o vinho e a presença do bom samaritano. Deus te abençoe em nome de Jesus.